Meus irmãos, como estamos estudando aqui, Tiago está está repensando as bases do verdadeiro cristianismo. E ele faz isto observando especialmente os ensinos do Senhor Jesus Cristo, particularmente o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. E vimos até aqui, pelo menos, 5 pontos que marcam toda a estrutura desta epístola. Que o verdadeiro cristianismo suporta provas e tentações contra a fé, que o verdadeiro cristianismo consiste em obedecer e não apenas ouvir a palavra de Deus, que o verdadeiro cristianismo se baseia na sabedoria divina, não em filosofias humanas, opiniões pessoais, não em achismos, não em especulações da mente humana. O verdadeiro cristianismo está sustentado e fundamentado na santa palavra de Deus. Também o verdadeiro cristianismo é aquele que se humilha diante do Senhor, não aquele que se exulta, que se altiva diante da autoridade do Senhor. Não, ele se humilha, até porque sem esta humilhação nós não acolhemos com mansidão a palavra do Senhor, muito menos a obedecemos. Então entramos no capítulo 5, aqui na semana passada, no último estudo, e vimos que Tiago argumenta nessa última parte aqui, o verdadeiro cristianismo, ele é abençoado por Deus, e ele, por ser abençoado por Deus, ele serve de instrumento para abençoar a vida de outros. Então, inicialmente, Tiago trata sobre como nós, cristãos em Cristo, seguidores de Jesus Cristo, somos abençoados por Ele. E uma vez tratados, uma vez abençoados pelo Senhor, como Deus usa a vida de cada um de nós para abençoar a vida de outros. Então, o ponto central de Tiago aqui é que o verdadeiro cristianismo, ele não faz vista grossa do pecado, antes o identifica, confronta com arrependimento e unidade com outros cristãos. Como eu posso ser bênção na vida de outros se eu inicialmente não for tratado nos meus impulsos carnais, nos meus desejos perversos, naquilo que na minha inclinação natural corresponde ao pecado e não à vontade de Deus? Então Tiago começa tratando essa questão do pecado, porque o cristianismo, verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, ele não faz vista grossa do pecado. Antes, apela para que os homens se arrependam do mal que fazem diante de Deus e no meio dos homens. E uma vez transformados, arrependidos, concomitantemente Deus usa os cristãos para abençoar a vida de outros. Por isso, todos os mais humildes e os mais abastados economicamente não deveriam ter fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Antes deveriam ser generosos uns com os outros, acudindo os mais vulneráveis e refreando a língua, bem como os ricos gloriar-se na sua insignificância. Nos grupos cristãos para os quais Tiago está se correspondendo através desta epístola, foi identificado um problema de divisão dentro da igreja. E essa divisão, ela não era apenas do ponto de vista teológico, crentes que estavam disputando entre si sobre quem poderia falar, sobre quem deveria ensinar, sobre quem tinha as melhores opiniões a respeito da verdade, a respeito da vontade do Senhor, do testemunho de Cristo. Mas havia nesses grupos uma acepção dentre os cristãos, daqueles que eram pobres, daqueles que eram mais humildes, em relação àqueles que eram mais abastados, mais ricos. Então, cristãos, eles não aceitam nenhuma diferença que seja capaz de separá-los e afastar um do outro. O verdadeiro cristianismo, como ele está sustentado no Senhor Jesus Cristo, não importa qual é a cor da sua pele, não importa qual é a sua condição socioeconômica, não importa o seu grau acadêmico, não importa a sua origem familiar, não importa a sua etnia, o seu povo, a sua língua, não importa, porque todos nós somos um em Cristo Jesus, de maneira que deveríamos e devemos abdicar de qualquer preconceito em relação aos nossos irmãos que professam a mesma fé no Senhor Jesus Cristo, participando, congregando, sendo membros, por exemplo, de outras denominações evangélicas que não é a nossa própria denominação evangélica. Porque essas diferenças institucionais, étnicas, raciais, elas não podem ser tratadas como suficientes, capazes, justificáveis
para nos separar de Cristo, da comunhão de Cristo Jesus. Devem saber todos que a bênção de Deus repousa sobre os que ouvem e obedecem à palavra, mas o juízo será sem misericórdia aos impiedosos. Portanto, preciso atentar ao fato de que a cobiça pela riqueza promove frustração. Esta é a exortação do nosso último estudo, como nós verificamos, que Tiago está dirigindo aos ricos e abastados, que sustentados na sua autoconfiança, desprezavam os irmãos na fé, incentivavam o preconceito e a discriminação dentro da igreja, não com base na pessoa de Jesus, mas com base nas suas condições socioeconômicas. Então Tiago está exortando aqui os ricos e abastados na igreja, advertindo que a cobiça pela riqueza promove frustração, verso 1, verso 2 ao verso 3, a cobiça pela riqueza promove perdas, e também, versos 4 a 6, a cobiça pela riqueza promove injustiça. A riqueza, o desejo de obter mais, de ter mais, é muito perigoso para o coração humano. E em busca das riquezas deste mundo, do conforto deste mundo, não que isso seja ilegítimo, mas os homens, quando colocam o seu coração nessas riquezas terrenas, se esquecem da eternidade, se esquecem da sua comunhão com o Senhor, do valor da família, da importância da comunhão cristã, acabam se entregando às seduções das riquezas deste mundo e abdicando, abandonando, abrindo mão daquilo que é muito mais importante em relação àquilo que o mundo tem para oferecer. Tanto que Tiago diz, aqui no capítulo 4, verso 4, que a amizade que estabelecemos com o mundo nos torna inimigos de Deus. Nós perdemos a comunhão com o Senhor quando nós nos encantamos muito mais com as coisas deste mundo e deste século, nos esquecendo daquelas que são eternas e que são verdadeiras na presença do Senhor. Então Tiago faz aqui uma dura exortação aos abastados, aos ricos, aqueles que se ostentam em alguma coisa que não seja na sua fé em Jesus Cristo como motivo para se unir com o seu irmão, para se unir com a igreja, mas que, confiando em seus próprios projetos pessoais, abandonam aquilo que é muito mais importante. O avivamento em uma igreja não é medido pela extravagância nos louvores, orações cheias de arrogância diante de Deus, irreverências no culto, gritos de ordem, danças, quedas em transe, pelo modo de vestir, pelas dietas restritivas, pelas músicas que nós ouvimos. Nós não podemos medir, aferir, nós não podemos descrever uma igreja avivada com base nessas questões. Pelo contrário, Tiago nos permite entender que o verdadeiro avivamento, o avivamento bíblico de uma igreja, é medido pela perseverança dos crentes na doutrina dos apóstolos e na sua comunhão, nas orações, na resistência contra o pecado, na prática da misericórdia nos relacionamentos e também na missão de pregar o evangelho neste mundo, ou seja, na obra missionária. Este foi, por exemplo, o testemunho da igreja primitiva, conforme lemos lá em Atos capítulo 2, versos 42 ao verso 47. Tiago testemunhou estes fundamentos da igreja em Jerusalém e se tornou um dos líderes mais proeminentes, observando a referência dos apóstolos na fundamentação doutrinária e na prática dos primeiros cristãos. Essa era a referência que ele tinha para agora exortar a igreja, corrigir os cristãos. Tiago está olhando para a igreja como ela foi fundamentada e como ela estava se comportando segundo a doutrina apostólica. E o seu testemunho na sociedade, como estava sendo impactante. Ao mesmo tempo que a igreja vivia um verdadeiro avivamento, experimentava um verdadeiro avivamento, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que eram salvos. O Senhor é quem acrescentava aqueles que eram salvos. Então Tiago olha para aquela igreja primitiva, olha para aquele testemunho, e agora ele compara com aqueles grupos cristãos que estavam na dispersão. E ele percebe, pelo parâmetro bíblico, como aquela igreja estava se enfraquecendo. Então, para que a igreja seja um instrumento abençoador, ela precisa se santificar, ela precisa se corrigir, ela precisa constantemente ser reformada à luz da palavra de Deus,
pela autoridade da palavra de Deus, não pela opinião do pregador A ou B, não pela opinião de quem quer que seja, não é com base nas filosofias humanas, e sim na sabedoria divina, aquela que é lá do alto. É nesta sabedoria que nós somos avivados e vivemos o verdadeiro cristianismo, sendo guiados pela santa e autoritativa palavra de Deus. Por isso é que Tiago denunciou duramente a conduta daqueles que estavam não apenas se afastando da verdade por causa das suas próprias condutas, mas que por causa do seu mau testemunho estavam enfraquecendo outros também dentro da igreja. E ele não poderia deixar isto, ele não poderia fazer vista grossa disto. É muito comum dentro das igrejas, aqueles que são mais abastados e que pela fidelidade à palavra de Deus acabam contribuindo financeiramente mais com seus dízimos e ofertas, não mexermos com essas pessoas, não confrontarmos essas pessoas nos seus pecados. Mas Tiago não está olhando para esses interesses carnais. Tiago está olhando para os fundamentos espirituais e bíblicos de uma igreja, e ele se dirige aqui aos ricos e abastados, trazendo uma dura advertência sobre eles, denunciando que eles, além de estarem se enfraquecendo na fé, eles estavam também influenciando outros. Ao mesmo tempo que ele trata a comunidade daqueles que eram mais pobres, a facção, o setor, o ambiente daqueles que eram mais pobres, Tiago não hesita em exortar aqueles que eram mais ricos e que por causa da sua conduta estavam tratando os pobres com humilhação. Então, Tiago traz essas exortações aqui, especialmente no capítulo 1, verso 9 a 11, e também no capítulo 2, verso 6 ao verso 7. Ele denuncia o pecado destes. Vamos ler a passagem nossa de hoje, Tiago capítulo 5, verso 7 ao verso 11. O texto diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, por bem-aventurados, os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Essa é a passagem que nós estaremos analisando aqui hoje, mas antes, apenas rever aquilo que possivelmente inspirou a mente de Tiago na elaboração e na entrega desta mensagem. Este é o 9º de 12 ensinos de Jesus, registrado no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, repensado por Tiago quanto ao verdadeiro cristianismo. Em Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 28, lemos uma parábola contada por Jesus, sobre a paciência daqueles que são guiados pela verdade, aqueles que discernem e seguem a verdade. Eles perseveram, eles são pacientes, não são precipitados, não cortam caminho. O texto diz, no verso 24 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É muito mais rápido você construir uma casa sobre a areia do que você construir uma casa sobre a rocha. A imagem que essa parábola nos permite ter em nossa mente é de um homem que construiu rapidamente a sua casa sobre a areia e está de dentro da sua casa contemplando com desdém aquele que aos poucos, com muito esforço e muita dificuldade,
está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas vem a tempestade e a casa que desaba é aquela construída sobre a areia, enquanto que a casa construída sobre a rocha permanece firme. Então, isso mostra como a vida do cristão, ela deve ser baseada numa perseverança por acreditar nas promessas divinas. Nós estamos como que edificando uma casa sobre a rocha. Os resultados não são imediatos. O fruto do penoso trabalho não é imediato. Nós estamos perseverando e acreditando, enquanto os ímpios, por já terem construído as suas casas, por terem alcançado o seu sucesso, por terem alcançado os seus objetivos, estão tratando a igreja e os cristãos como sendo tolos, retrógrados, atrasados, desatualizados, como se estivessem construindo a sua vida em cima daquilo que não é possível concretizar. Vamos nos lembrar aqui do caso de Noé. Isso nos lembra muito bem o caso de Noé, que durante muitos anos edificou uma arca, amando do Senhor, num contexto em que a água não caía, assim como vemos hoje, por exemplo. Temos registros no Antigo Testamento que antes do dilúvio houve chuvas sobre a terra, mas não houve chuvas naqueles dias a ponto de justificar aquilo que Noé estava anunciando, que o Senhor faria a terra ser inundada com águas. E era por isso que ele estava construindo aquela arca. E muitos não acreditaram na mensagem, no Evangelho, na proclamação de Noé, pelo qual o próprio Cristo estava se revelando àquela geração naqueles dias, conforme lemos lá em 1 Pedro capítulo 3. Mas eles não deram ouvidos, eles subestimaram, e Noé continuou durante anos investindo na construção e na edificação daquela arca, até quando veio o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado. E o dilúvio inundou a terra, e Deus, através do dilúvio, penalizou os ímpios e os incrédulos, e salvou Noé e toda a sua casa. Então, é preciso haver paciência por acreditarmos e confiarmos nas promessas do Senhor. Tiago havia acabado de advertir os cristãos em geral contra o orgulho. Lemos isso no capítulo 4, verso 8 ao verso 10. Ele advertiu os cristãos contra a prática da maledicência, a prática de falar mal uns dos outros, capítulo 4, verso 11 e verso 12. E ele também advertiu os cristãos, especialmente os ricos e abastados, que confiavam mais em seus projetos pessoais, alheios da vontade de Deus, nesta autoconfiança arrogante, capítulo 4, versos 13 ao verso 17. E ele faz essa advertência por causa como ele chama, desventuras que sobrevirão. Está se referindo aqui ao juízo que se aproxima. E cientes desse julgamento que se aproxima, por ocasião da revelação do Filho de Deus, Tiago está dizendo: olha, abandonem as suas práticas de incredulidade, as suas práticas de perversidade, se arrependam do mal que estão fazendo, e passem a considerar que o justo juiz vem. Passem a viver em conformidade com a justiça do reino de Deus. E ele então tinha acabado de fazer essa advertência aos cristãos. Nestas últimas advertências, ele considerou com especial atenção os mais vulneráveis, pois estavam sujeitos aos sofrimentos presentes causados por aquelas pessoas influentes. O texto que nós lemos, capítulo 5, verso 7 ao verso 11, mostra essa preocupação de Tiago com os mais vulneráveis que estavam debaixo de sofrimentos causados por aqueles que eram poderosos e ricos. Porque quando nós voltamos no capítulo 2, lá nós conferimos aquilo que Tiago diz a partir do verso 6. Capítulo 2, verso 6. Os sofrimentos que esses poderosos e mais influentes estavam causando contra a vida dos próprios cristãos. Diz o texto: entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? E aqui nós temos o indicativo, o indício de como aqueles cristãos estavam em meio a muitos sofrimentos. Não foi em vão que Tiago disse aqui no verso 10 para aqueles irmãos. Ele diz, capítulo 5, verso 10: irmãos,
tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas. Tiago está considerando que a sua audiência estava passando por muitos sofrimentos. Isso é algo que ele vem falando desde o capítulo 1, verso 3. No verso 3 ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ainda no capítulo 1, verso 12, lemos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então esta era uma audiência que estava passando por muitos sofrimentos. E ao que tudo indica, Tiago está considerando aqui estes cristãos que estavam numa condição mais vulnerável e estavam certamente debaixo de sofrimentos causados por esses ricos e mais influentes. A expectativa era de que fossem pacientes no meio daqueles sofrimentos, tendo em vista a promessa da vinda de Cristo e da sua justiça. Quando Cristo vier, Ele trará a sua justiça aos que sofrem, aos que têm sede de justiça, serão fartos. É a promessa que Jesus fez lá em Mateus capítulo 5, dentre aquelas 9 bem-aventuranças. Aqui Tiago está refletindo o ensino de Jesus. Os que têm sede e fome de justiça, na ocasião da vinda do Filho de Deus, esta sede será saciada. Então, contando e confiando com essa promessa, Tiago está dizendo: perseverem, sejam pacientes, porque logo o Senhor manifestará gloriosamente a favor daqueles que o invocam. Então, ser pacientes aqui, conforme lemos no verso 8 do capítulo 5, ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Ser paciente aqui não significa esperar passivamente. O paciente e o manso não é aquele que cruza os braços e diz: Deus é soberano e Ele cuida de todas as coisas. Tiago não está tratando o paciente, o manso, como aquele que abre mão da sua responsabilidade. Em vez disso, ele usa a palavra aqui, macrotumel, que carrega o significado de suportar as opressões injustas e as ofensas contra a fé, conforme lemos aqui no capítulo 2, versos 6 e verso 7. Por esperar o que é mais valioso e recompensador no glorioso dia do Senhor. Então nós não ficamos de braços cruzados, pelo contrário, nós resistimos, nós perseveramos, como um peso muito grande sobre as nossas costas, e nós suportamos a dor, as acusações, as opressões deste mundo, nós suportamos as lutas internas, nós suportamos os prejuízos que as pessoas nos causam, e nós exercitamos a nossa fé em meio a todo este contexto de sofrimento que o mundo nos impõe, olhando firmemente para aquilo que foi prometido a nós, na manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E é olhando para o nosso Redentor, para o exemplo do Senhor Jesus Cristo e para a garantia das benesses, das bênçãos que Ele conquistou para nós, inclusive sobre a própria morte, é que nós continuamos perseverantes, firmes, resilientes. Não que nós não sentimos dores, não que nós não sintamos tristezas, não que nós não sintamos os efeitos dos sofrimentos que a vida terrena nos impõe, mas é a experiência de, em meio a essas lágrimas, essas dores, essas instabilidades, inseguranças, esses sofrimentos, essas injustiças que muitas vezes sofremos, é que nós reafirmamos a nossa fé e dizemos: Senhor, eu não darei um passo para trás, me manterei firme e confiante no Senhor, te glorificando e te servindo a despeito das minhas próprias circunstâncias. Mesmo fraco como sou, mesmo impotente como sou, eu continuarei te servindo, te glorificando, manterei o meu compromisso com o Senhor e não abrirei mão da minha fé. Podem tirar tudo de mim, mas ninguém neste mundo será capaz de tirar a minha confiança em ti. Esta é a perseverança que o cristão deve experimentar na vida, olhando firmemente para aquilo que o Senhor está reservando a todos aqueles que o amam. Então, Tiago usou 3 ilustrações enfatizando esta lição da paciência. Quando lemos, por exemplo, o verso 7, no início do verso 7, ele diz assim: sede, pois, irmãos,
pacientes. Pacientes até quando? Ele responde: até a vinda do Senhor. Essa sentença introdutória, ela controla todas as suas argumentações adiante. Então, a partir dessa sentença principal, ele apresenta agora 3 ilustrações sobre como podemos compreender e experimentar a paciência. A primeira ilustração nós encontramos ainda no verso 7, a parte B, até o verso 8. Veja como ele diz no verso 7: eis que o lavrador, ele está começando a ilustrar. Aí no verso 9 ele diz: irmãos, não vos inquieteis. E aí ele vai trazer uma outra ilustração, que é a ilustração do juiz, verso 9. E a última ilustração dele nós encontramos no verso 10 e no verso 11. Mais uma vez ele diz: irmãos, tomai por modelo. Veja como começa o verso 7. Sede, pois, irmãos. Ele vai trazer o seu primeiro argumento ainda no verso 7, parte B. Aí o outro demarcador no texto está no verso 9. Irmãos. É uma outra ilustração. Aí quando nós vamos lá para o verso 10, ele diz irmãos. Ou seja, existem 3 argumentações centrais no texto. E essas 3 argumentações centrais estão aqui descritas na forma de ilustrações. A ilustração do fazendeiro, do juiz e do profeta. E olhando para cada ilustração de Tiago, nós aprofundamos a nossa compreensão sobre como sermos pacientes em nossos sofrimentos como cristãos. Vamos olhar primeiro aqui a ilustração do fazendeiro, verso 7 e verso 8. Na parte B do verso 7 ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também. Veja, ele estabelece a ilustração e agora ele faz a aplicação. Sede vós também, assim como o lavrador, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. O agricultor ou o lavrador, ele prepara o solo e planta a semente, mas não colhe o fruto imediatamente. Pelo contrário, ele aguarda o tempo certo para colher, quando chegam as primeiras e as últimas chuvas que regam a terra. Então ele faz todo o trabalho, mas ele carece da chuva. Se não chove, a terra não tem como produzir. E sabendo quando vai chover, ele se antecipa, prepara o solo e planta a semente, aguardando o período de chuvas. Primeiro e último está descrevendo o quê? Período. É o período de chuvas. E ele sabe disso. Então todo o trabalho do agricultor é orientado pelo discernimento dos tempos e pela expectativa de desfrutar os resultados. Isso tem tudo a ver, e isso se aplica perfeitamente à experiência da vida cristã. Nós temos que discernir os tempos, e o Senhor Jesus já nos deu todos os indicativos para fazermos esse discernimento. Está na Escritura, os sinais dos últimos dias. Olhando para os sinais dos últimos dias, nós sabemos quando virá a chuva e poderemos colher o fruto do nosso trabalho. Então, o trabalho do agricultor é orientado por esse discernimento dos tempos e pela expectativa de desfrutar os resultados. É por isso que ele trabalha, é por isso que ele ara a terra, é por isso que ele fertiliza a terra, é por isso que ele planta a semente, porque ele tem uma expectativa que é muito concreta, é muito sólida, é muito real. E se não fosse, por não acreditar, ele não investiria nenhum esforço na terra. Mas ele trabalha porque ele acredita. Ele suporta o trabalho árduo debaixo do sol, porque ele acredita naquilo que virá como resultado lá na frente. As provações da fé, capítulo 1, verso 3, e as tentações da nossa natureza, que ele descreve a partir da cobiça do próprio coração, capítulo 1, versos 13 ao verso 15, são experiências de muitas pressões para a vida cristã. Uma pressão é externa, a provação da fé, porque Deus não nos tenta, Ele não nos seduz ao pecado. Mas externamente falando, somos colocados pela vontade de Deus em ambientes onde podemos exercitar a nossa fé, reafirmando o nosso amor e o nosso compromisso com o Senhor. Então, isto por si só já impõe ao cristão aquilo que o próprio Tiago descreve como prova, um teste.
Mas há também uma pressão que é interna da nossa natureza. Somos homens inclinados ao pecado. O pecado corrompeu os nossos desejos. Ao invés de desejarmos a comunhão de Deus, ao invés de desejarmos a santidade, ao invés de desejarmos louvar, adorar, servir a Deus com fidelidade, nós desejamos o contrário. Então existe uma inclinação natural da nossa natureza, um desejo que é pernicioso, que é pecaminoso, que é inclinado para o mal, para as impurezas. E isso impõe ao cristão um grande desafio, uma luta interna muito grande que Paulo descreve em Romanos capítulo 7. Uma luta interna, você querer fazer o bem e se ver fazendo o mal por causa desse mal que habita em nós, diz o apóstolo Paulo. Essa é uma luta que todo cristão sofre, externa e interna. É muito fácil, em tais circunstâncias de provas e de tentações, cedermos e sermos reprovados quanto à qualidade da nossa confiança no Senhor, nos entregando às seduções do pecado que nos assedia neste mundo. Tiago ensina que as provações e tentações devem ser enfrentadas com perseverança. Ele diz isso no capítulo 1, versos 12 a 18, e agora do capítulo 5, verso 7 ao verso 11. Temos que enfrentar, não adianta fugir, fazer vista grossa. Temos que enfrentar a nossa natureza e ficar atentos às provações da nossa fé, para, suportando essas provas, sairmos como bem-aventurados, porque suportamos com perseverança. Essa é a promessa do Senhor, capítulo 1, verso 12, bem-aventurado, abençoado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, se referindo ao dia do Senhor Jesus, quando Ele vier para julgar as nossas obras, que darão testemunho da nossa fé, seja a favor, seja contra a nossa fé. Então estes receberão a coroa da vida, é uma referência à vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A qual o Senhor prometeu aos que amam. Então Tiago ensina que as provações e tentações devem ser enfrentadas com perseverança, em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o norte para a nossa vida. Temos que deixar de seguir filosofias e sabedorias humanas e nos voltarmos cada vez mais para as Escrituras, a centralidade do ensino e da autoridade das Escrituras na nossa própria vida, pois somente elas têm um poder de salvar o homem, de conduzir o homem a Cristo e de santificá-lo do seu pecado. Somente as Escrituras, e Deus, na sua soberana graça, nos proveu as Escrituras, a revelação escrita da vontade de Deus para nós. Não a ignoremos, não a desprezemos. Tenhamos toda a nossa atenção voltada para a palavra de Deus, para vivermos em conformidade com ela. Obviamente, ele não está tratando da salvação aqui. Não se trata de um esforço humano, bem intencionado, para justificar a salvação, para pressionar Deus a conceder a salvação. Tiago não está tratando aqui de salvação, mas de santificação. Ele está tratando com cristãos. E ele, por inúmeras vezes, se refere àqueles cristãos como a irmãos. Irmãos na fé, como, por exemplo, lemos no capítulo 2, verso 1. Ele considera que todos eles são irmãos na fé. Mas o que os cristãos precisavam era de lapidação dessa fé, de correção dessa fé, de santificação dessa fé. Neste processo, o Espírito ele é soberano, mas isso não significa que o cristão fica isento ou passivo na sua responsabilidade moral. Ele não tem que cruzar os braços dizendo: o Senhor é soberano, Ele cuida de tudo, sabe de tudo, eu não tenho que fazer nada. Não, Deus nos chama à responsabilidade moral. Nós que, se o amamos e temos fé na pessoa do seu Filho, nós, com base e na orientação da palavra de Deus, resistimos às provações, resistimos às tentações da nossa carne, e evidenciamos a fé verdadeira e glorificamos a Deus no nosso próprio testemunho. Cabe a ele, ao cristão, orientado e confiante na palavra de Deus, resistir às provações nesta vida terrena, mantendo firme a sua confissão de fé e também nas obras que a confirmam. Tiago mesmo diz: o que adianta você falar que tem fé e ao mesmo tempo você não tem obras? Verso 17 do capítulo 2. A fé como
uma experiência de oratória, de confissão, de afirmação oral, se não estiver acompanhada pela obediência, se não estiver acompanhada pelo seu testemunho externo, se não for acompanhada por obras, diz Tiago que essa fé é morta, no sentido de ser inoperante, infrutífera, infértil. E a fé verdadeira, ela nos mobiliza de tal maneira que nós não conseguimos esconder que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo neste mundo tenebroso. A fé verdadeira, ela nos guia, ela nos motiva, ela nos dá forças. O que é fé, meus irmãos? Se não confiança. Se não confiança, vamos lembrar aqui do lavrador. Se nós não confiarmos que o Senhor Jesus vem, se nós não confiarmos que existe uma herança nos aguardando no futuro, o homem escravizado pelo passado ou pelo presente é um homem infeliz, é um homem que não enxerga a vida além daquilo que é passageiro. Isso faz com que o homem entre num desespero existencial tão grande, que ele fique tateando a vida inteira em busca da verdadeira felicidade, e ele não encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, porque a verdadeira felicidade e a verdadeira paz só podem ser encontradas na sua fonte, que é em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E é o Espírito Santo quem nos convence dessas verdades, à luz da palavra do Senhor. Então, o homem, ele deve ser confiante e orientado pela palavra de Deus para resistir às provações nesta vida. Diz Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos, não desistamos, não desanimemos, por mais intensas que sejam as lutas, por mais motivos que tenhamos para chorar, por mais que a dor seja muito sentida, por mais difícil que seja manter a nossa fé neste mundo, nas provações e nas tentações da nossa carne. Não nos cansemos, perseveremos, resistamos, persistamos, nos mantenhamos firmes no compromisso que estabelecemos de andar firmemente segundo o testemunho do Evangelho. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Agora ele traz uma outra ilustração no verso 9, onde ele diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aqui nós temos a ilustração agora, deixando a ilustração do lavrador, agora temos a ilustração do juiz. A epístola indica que as tentações pelas quais os cristãos estavam passando, estavam servindo de cenário para uns atacarem os outros. Como já vimos, capítulo 1, verso 20 ao verso 21. Reações com ira. Não foi à toa que Tiago disse que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você ler o que diz atentamente no verso 19, o cenário é de alguém que estava ensinando, e a reação desses era uma reação de ira, de hostilidade. E aí Tiago está dizendo, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Reações com ira, acepção de pessoas, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, rivalidade quanto ao ensino, capítulo 3, verso 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Estavam meio que disputando entre eles sobre quem ensinaria e quem tinha autoridade. E nesse contexto de rivalidade, eles estavam usando a língua para depreciar e ficar falando mal uns dos outros. É por isso que Tiago começa a tratar sobre a questão da docência na igreja, mas ele desenvolve a argumentação no sentido de que havia entre eles um problema sério em relação ao uso da língua, ferindo uns aos outros. É o que ele vai tratar mais objetivamente no verso 11 do capítulo 4. E aqui nós temos guerras e contendas, capítulo 4, verso 1 e 2 e o verso 11. Geralmente em contexto de instabilidade na família, no trabalho e até mesmo num ambiente de instabilidade na igreja, onde tem pessoas, onde tem gente, tem problema. Igreja não é diferente. Então na igreja você encontra muitos problemas de relacionamentos.
Pessoas que são mal interpretadas, pessoas que apresentam um comportamento muito ruim, causam divisões, causam constrangimentos, ofensas. Há resistências em relação a conceder perdão ao irmão e a considerá-lo com dignidade, mesmo depois de ter ofendido você. Então, dentro da igreja, você tem inúmeros comportamentos reprováveis, biblicamente falando. E não é diferente. Então, em ambientes onde há instabilidade, oportunistas críticos e contenciosos se revelam rapidamente. Então, ao invés de percebendo um ambiente de instabilidade nos relacionamentos, ao invés de se aproximar para pacificar, o que ele faz? Ele se aproxima daquele grupo, ele toma ciência da conversa que está tendo ali, e ele vem e joga querosene no fogo. Ele joga gasolina no fogo, ele joga álcool no fogo, ele começa a incendiar usando mal a sua língua, ao invés de pacificar, dizendo: olha, vamos parar com essa conversa, isso não é digno para um cristão, não vamos ficar falando mal dos nossos irmãos, vamos parar com essa conversa, isso aqui não está glorificando a Deus. Não, ele entra e com muito entusiasmo e babando no canto da boca, ele participa da fofocaiada e da maledicência. São críticos oportunistas que em todo lugar na sociedade, e na igreja não é diferente, eles aparecem rapidamente em ambientes de instabilidade. E, infelizmente, é mais comum encontrarmos pessoas dispostas a criticar, a fazer julgamentos levianos e a falar mal de outras pessoas, que a suprir as deficiências dos que são criticados com palavras edificantes, cooperação pessoal e doação. Eu tenho certeza que você sabe muito bem do que nós estamos tratando aqui. E são testemunhas disso. É muito quando você falha, porque você é imperfeito, você tem deficiências, é muito mais fácil você encontrar pessoas para te criticar do que te dizer: meu irmão, coloque as mãos sobre o meu ombro e eu vou te ajudar nessa tarefa. E eu vou cooperar com você. Porque isso é evidência de um amor cristão. Isso é evidência de uma fé verdadeira. Mas ao invés de se envolver com palavras edificantes, com cooperação pessoal, não é terceirizando a responsabilidade pessoal, mas se envolver pessoalmente, ajudando aquele irmão que tem deficiência, e até mesmo fazendo doações, ao invés de agir assim, muitos rapidamente se apresentam como pessoas mais dispostas a criticar, a fazer julgamentos levianos e a falar mal de outras pessoas. E por 3 vezes, Tiago advertiu os cristãos a não se precipitar no julgamento dos outros, naqueles momentos de provas e tentações dentro da igreja. Primeiro, no capítulo 2, verso 4. Você pode conferir comigo, por gentileza, capítulo 2, verso 4. Ele diz: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ao discriminar os outros dentro da igreja, uma discriminação tola, estúpida, imbecil, antibíblica, insensível, impiedosa. Tiago está dizendo: vocês estão julgando seus irmãos com base em pensamentos perversos. Então, esse julgamento também ele é citado no capítulo 3, verso 9. Ele diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos. Uma tradução possível para a palavra grega que nós temos aqui é condenamos os outros. A ideia que Tiago está passando é: com a mesma língua nós aprovamos o Senhor, mas com a mesma língua nós condenamos os nossos irmãos. Então, condenar inconvenientemente, porque Tiago associa esta prática de condenar os irmãos à inconveniência, verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Isso não é conveniente para nós que somos cristãos. Usar a nossa língua para depreciar, para destruir reputações, para macular o testemunho do nosso irmão, ao invés de tratar pessoalmente com ele, fica nos bastidores falando mal o tempo todo. Então, condenar inconvenientemente os homens feitos à semelhança à imagem de Deus. E no capítulo 4, verso 11. No capítulo 4, verso 11, Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei,
não és observador da lei, mas juiz. 3 vezes, Tiago está trazendo advertência aqui quanto à questão do julgamento. E a razão é que há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, capítulo 4, verso 12. Ou seja, somente Deus tem legítima autoridade para estabelecer o que é justo e julgar retamente. Ele é o legislador e ele é também o juiz. Ele estabelece o que é justo. Não sou eu e nem você. É ele quem estabelece o que é justo. E é ele quem julga de acordo com a retidão da sua própria justiça. Tendo em vista a esperança do iminente retorno de Cristo, os cristãos devem cessar imediatamente seus conflitos mesquinhos uns com os outros, os quais Tiago aludiu no capítulo 4, verso 2, e esses são os conflitos mesquinhos: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Conflitos mesquinhos. Sabendo que o Senhor Jesus vem, temos que parar imediatamente com essas condutas nas nossas relações. E de um modo mais particular, dentro da nossa igreja. Temos que parar com isso. Refrear a nossa língua e zelar para que a nossa boca seja usada para edificação e não para destruição. Portanto, a queixa de uns contra os outros no tocante à maledicência e ao falso testemunho é um pecado grave entre o povo de Deus. Existem 2 palavras, duas citações que nós extraímos da lei do Senhor, segundo revelada a Moisés, e que se encontra no livro de Êxodo. Capítulo 20, verso 16, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 16. Aí, lá no capítulo 23, verso 1, lemos: não espalharás notícias falsas, mentiras, fake news. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Se unir a fofoqueiros que ficam o tempo todo falando mal uns dos outros. Não se una com essas pessoas, se afaste dessas pessoas, tenha coragem e saia desses grupos de WhatsApp, onde você só encontra fofoca, onde você só encontra julgamentos precipitados, onde o comportamento cristão não é velado. Tenha coragem de se afastar de pessoas que usam a boca o tempo todo para maldizer e não para bendizer, porque isso vai influenciar a sua vida e você se tornará cúmplice do pecado desses irmãos. Não se una com o pecado. Se considerarmos que o juiz está às portas, Cristo, Deus é apresentado na Escritura como juiz e Cristo também é apresentado na Escritura como juiz. Se considerarmos que Cristo está à porta, não perderíamos tempo, vigor emocional e oportunidade de manter relacionamentos saudáveis com críticas persistentes, malícias, invejas, ciúmes e iras, julgando nossos irmãos. Para quê? Para não sermos julgados por causa justamente destas condutas reprováveis. Verso 9 diz: irmãos, do capítulo 5, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Deus se ira com o comportamento de queixa constante uns contra os outros. E a queixa está no contexto da maledicência e também dos julgamentos precipitados. Terceira ilustração aqui está no verso 10 e no verso 11, encerrando a sua primeira argumentação. No verso 10 e no verso 11 nós lemos: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Por causa da proclamação, por causa do seu ministério, eles foram perseguidos e mortos. E Tiago está chamando a atenção para o testemunho dos profetas, sobre como eles sofreram e como eles foram resilientes, perseverantes, pacientes no contexto dos seus próprios ministérios. Verso 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu,
porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, neste argumento final, Tiago direcionou a atenção para alguns exemplos de paciência, de perseverança, registrados no Antigo Testamento, os quais seus leitores conheciam bem. Tais exemplos são de crentes que sofreram por causa de condutas pecaminosas de outros. Eles estavam exercendo a justiça e no exercício da justiça eles sofreram os danos causados por pessoas comprometidas mais com o pecado do que com a vontade de Deus. Mas que mesmo neste contexto, eles demonstraram confiar no Senhor e confiar também em suas provações a Deus e saíram vitoriosos. Eles foram mortos? Como é que eles saíram vitoriosos? Porque o Senhor é vingador de todos os nossos inimigos. É o Senhor quem julga a nossa causa. E a causa dos profetas foi julgada na cruz do Calvário. Quando Jesus morre e sentencia a morte, a própria morte, ali ele proclama: está consumado. E quando Jesus voltar, ele, na sua primeira vinda, ele nos deu a garantia da salvação. Na sua segunda vinda, ele nos dará a garantia da nossa justiça e vingará todos os nossos inimigos. Todos os nossos inimigos. Então, esses homens, no passado, eles passaram por muitos sofrimentos causados por pessoas mais comprometidas com o pecado do que com a vontade de Deus. Vamos olhar para o passado, Tiago está dizendo. Este é o exemplo primeiro que ele dá dos profetas. Capítulo 5 de Mateus, verso 12. Eles perseguiram os profetas, e Jesus está dizendo: eles perseguirão vocês também. Mas bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do meu nome, disse Jesus. Eles suportaram muito sofrimento com paciência, literalmente uma espera constante, conforme lemos aqui no verso 7, do lavrador que fica aguardando o momento da colheita, enquanto falava em nome do Senhor. Jó é outro exemplo apresentado aqui no verso 11. Deus tinha um propósito quando permitiu que ele fosse provado, mesmo quando não entendia os planos e caminhos do Senhor. Jó passou por tudo aquilo e ele não compreendia os planos do Senhor, só compreendeu depois. O Senhor, no entanto, honrou Jó com bênçãos multiplicadas, é que lemos lá no final do seu livro, capítulo 42, verso 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Curiosamente, Tiago, ele não disse que Jó tinha paciência, mas ele associou a história de Jó à firme perseverança. Lendo o que está no início do verso 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Aí ele entra com a história de Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes com um fim, que fim o Senhor lhe deu. Ele associa a história de Jó com a firme perseverança. Ele perdeu seus trabalhadores, ele perdeu seus rebanhos e perdeu os seus 10 filhos. Diante de tantas tragédias anunciadas, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, verso 21. Não bastando tudo isso, em seguida, ele perdeu a sua saúde, capítulo 2, verso 7, perdeu a sua dignidade social, estava no chão, coberto de cinza e com um caco, mexendo com a sua pele, que estava toda enferma, e perdeu a esperança da sua mulher, verso 9 do capítulo 2. Ela disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ela não viu mais esperança. A gente esquece que a mulher de Jó sofreu com ele tudo aquilo, a perda dos trabalhadores, a perda dos bens, que são os animais, a perda dos 10 filhos, e estava vendo o seu marido naquele estado de calamidade profunda, uma doença grave que cobriu todo o seu corpo, e no desespero ela deu esse conselho, mas foi repreendida por tal conselho imprudente, e Jó disse a ela: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mais uma vez diz o texto: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, capítulo 2, verso 10. E é nisso que nós vemos a paciência de Jó, sofrendo
tudo o que estava sofrendo e ele estava resistindo. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. O testemunho bíblico é que Jó, apesar de ter sofrido momentos de dúvidas, resistiu a tudo, inclusive às interpretações equivocadas de seus amigos. E o seu exemplo é o exemplo de uma pessoa real, que enfrentou a realidade da falência financeira, da perda da força de trabalho, do luto multiplicado. Não foi luto por um filho, foi luto por 10 filhos. Foi uma pessoa que enfrentou a realidade da perda da saúde, permanecendo firme na confiança em Deus. E Deus fez dele um bem-aventurado, de modo que, tendo conhecimento de Deus por ouvir, passou a conhecê-lo pessoal e intimamente, é o que lemos no seu próprio testemunho, no capítulo 42, verso 5. Além de seu último estado ter sido abençoado mais do que o primeiro. Tiago concluiu dizendo que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Sabe por quê, meus irmãos? Meu querido irmão, minha querida irmã, porque independente das nossas circunstâncias, de provas e de tentações, Deus continua presente nas nossas tribulações. Esse é o testemunho do salmista no Salmo 46, verso 1. Confirmando a nossa fé e acolhendo os que se arrependem da cobiça de seus corações com o pecado. O Senhor está presente no meio das nossas tribulações. Vacilou, colocou o pé fora dos caminhos do Senhor, volte, se arrependa, e o Senhor haverá de te acolher. Confesse os seus pecados, se arrependa do mal que fizeste, e o Senhor te acolherá pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Não é contexto de pecado, você está sendo provado, continue confiando no Senhor, e quanto mais tribulação, mais sofrimento, mais dor você tiver que enfrentar, saiba que o Senhor está presente ao seu lado, te suportando, te fortalecendo e confirmando a sua fé. Paciência no meio das nossas tribulações. Assim, meus irmãos, o Senhor nos equipa, assim o Senhor nos capacita para sermos instrumentos de bênção para a vida de muitas outras pessoas, para as quais Ele haverá de dirigir a mim e dirigir também você. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que é sempre atual, assertiva, e que diretamente vai ao encontro da nossa real necessidade diante do Senhor. Use essa palavra, Senhor, como uma espada para nos dar discernimento das experiências pelas quais estamos vivendo e, ao mesmo tempo, mantendo fixa a nossa atenção na glória que nos está reservada. Nós rogamos ao Senhor pela Tua bênção e pedimos que nos guarde no retorno para as nossas casas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.